A pior desgraça que existe. Aprenda qual é, para que você jamais possa cair nela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, filho, filha, nesse caminho de preparação para a sua consagração a Nossa Senhora e a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E isso que eu comecei falando é algo muito grave. A pior desgraça que existe, você deve fugir dela como foge de peste, como foge da pior coisa, porque a palavra desgraça, na verdade, tem um significado próprio. Às vezes a gente fala, nossa, aconteceu uma desgraça, aconteceu um acidente, uma pessoa faleceu. Essa não é a pior desgraça, nem de longe. A pior desgraça que possa existir é a pessoa perder a graça de Deus. É isso mesmo. O significado da palavra desgraça é alguém que perdeu a graça de Deus. Eu me recordo que quando eu era pequeno, uma vez na briga entre irmãos, um chamou o outro de desgraçado. E o meu pai ficou assustado com aquilo e disse: filhos, jamais chamem um ao outro de desgraçado. Desde pequeno eu aprendi, meu pai nem tinha tanto conhecimento teológico, mas ele tinha essa experiência, que desgraçado era a pior coisa que existia. E ele não entendia em profundidade isso, mas nos ensinou quando éramos pequenos. Então jamais nós chamávamos um ao outro de desgraçado, porque desgraçado é aquele que vai para o inferno. Desgraçado é aquele que vai perder a salvação eterna. Outra palavra que às vezes a gente acaba usando aqui, por exemplo, no Nordeste, tem o costume de dizer esse menino foi bagunçar, diz assim, foi se danar, né? Então, esse menino é um danado, essa menina é uma danada, para querer dizer que é bagunceiro, bagunceira. Mas o significado original da palavra danado, na linguagem teológica, acabou ficando assim na linguagem coloquial, hoje em dia. Mas danado é aquele que já foi para o inferno, já foi condenado ao inferno e não tem mais jeito. Para sempre estará blasfemando a Deus, odiando a Deus, entregue a Satanás. Então, Deus o livre. Duas palavras que você deve tirar do seu vocabulário, pelo menos no uso corriqueiro que se usa, né? Danado e desgraçado. Quando se for falar danado, é alguém que foi condenado ao inferno. Quando se for falar desgraçado, é alguém que ultrajou a Deus, rejeitando a graça de Deus. Por exemplo, não é errado usar a palavra. Quando você diz, Caim foi um desgraçado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele rejeitou a graça de Deus. Judas foi um desgraçado. Então, nesse sentido, sim, mas nunca chame o seu filho, sua filha com esse nome. Vamos mudar o vocabulário de hoje, mesmo que na linguagem coloquial acaba se usando, essa palavra não é boa que se use de jeito nenhum. E nós vamos aprender o que é realmente ser desgraçado, para que a gente fuja disso. Para que a gente não seja desgraçado, nós vamos meditar sobre isso. No vídeo anterior, nós meditamos a beleza da graça de Deus, a diferença da graça com G maiúsculo e a graça com G minúsculo, que são as graças atuais, G minúsculo, e a graça habitual, ou a graça santificante, ou o estado de graça, ou a presença divina de Deus na alma do justo. O catecismo diz que Deus habita na alma do justo. Quem é justo? Todos somos pecadores, mas justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus no batismo e mantém a sua vida batismal. Aquele que recebeu de novo o que Adão e Eva tinham perdido, a presença da Trindade. Demorou anos, milênios para chegar de novo à graça santificante na nossa alma e através do batismo, só depois de Cristo, esse ingresso para o céu voltou para a alma do ser humano. Só que se nós morremos totalmente unidos com a graça de Deus, vamos direto para o céu. Se nós morremos
na graça de Deus, habitando dentro de nós a graça de Deus, mas ainda com imperfeições na nossa alma, precisamos purificar no purgatório. E se nós morremos sem a graça de Deus, nós perdemos para sempre a nossa salvação eterna. Então Adão e Eva tinham perdido a graça de Deus, mas nem todos os filhos de Adão e Eva estavam imitando o mesmo pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva se arrependeram. Antes de morrer, eles não receberam a graça santificante, mas não foram para o inferno porque se arrependeram. Pediram perdão a Deus do fundo do coração. Por isso, só se perde eternamente aquele que é obstinado e morre amando o pecado. Uma vez, Nossa Senhora apareceu em Lourdes e, para desacreditar a aparição, o padre, que achava que aquilo não era verdade, perguntou para Santa Bernadette: essa senhora diz para rezar pelos pecadores? Quem são os pecadores? Ele quis pegar ela, numa palavra confusa. E Santa Bernadette, com muita tranquilidade, foi dizer o que ela aprendeu com Nossa Senhora. Os pecadores que a Senhora fala são aqueles que amam o pecado. Você entendeu? Todos somos pecadores, todos. Por causa do pecado original, nascemos com a mancha do pecado e nascemos com a inclinação do pecado, que é a concupiscência. Mas Nossa Senhora está falando especialmente daqueles que gostam de estar em pecado, que não querem lutar contra o pecado, que querem continuar, porque estão apegados a esse prazer, a esse poder, a essa posse pecaminosa. Pessoas que amam estar em pecado, que não querem deixar o pecado. Tem pessoas que estão no pecado, mas que estão lutando. Às vezes até pessoas que estão em pecado mortal, mas estão lutando. Mas tem pessoas que não querem nem lutar. Essas pessoas fizeram sua escolha. Deus chora porque Deus se fez homem e Deus não era possível Deus sofrer nem chorar, mas Deus se fez homem. O coração de Jesus sangra por uma pessoa, por um filho amado, uma filha amada que quer seguir o caminho da perdição. Mas Deus não pode forçar ninguém a se converter. Então Deus faz de tudo até a última hora para salvar o pecador, mas Ele respeita a liberdade do ser humano. E hoje nós vamos aprender a diferença entre o pecado mortal, que nos faz perder a presença do Espírito Santo, perder a graça de Deus, mata a caridade dentro de nós, e o pecado venial, que entristece o Espírito Santo, que fere a caridade na nossa alma, mas que não nos faz perder o Espírito Santo. É importante você imaginar, como a gente meditou na última vez, por exemplo, a graça de Deus é a presença do menino Jesus na sua alma. Então, quando você comete um pecado venial, é como se você machucasse essa criança que está dentro de você. Você ferisse, ou então aquela rosa do Pequeno Príncipe, você desfolhasse uma pétalazinha, ou riscasse um pouco essa flor, mas o pecado mortal esmaga essa flor, despedaça essa flor. O pecado mortal crucifica o menino Jesus na nossa alma. Novamente, Jesus é pregado na cruz, todo o seu sangue é derramado, suas carnes são dilaceradas e ele novamente é assassinado. Isso é o pecado mortal. É matar a presença do menino Jesus em nós. É matar a presença do amor de Deus, do Espírito Santo em nós. É expulsar Deus e dizer: eu quero ficar com as minhas vontades. Isso é a pior desgraça que pode acontecer. Isso é verdadeiramente o significado da palavra desgraça. Algumas pessoas às vezes dizem, até mesmo sem maldade, infelizmente até alguns padres dizem isso, não por maldade, mas por ignorância. Não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Eu entendo que muitas vezes a intenção de alguém, ao dar uma formação e dizer essa frase, é querer dizer assim: todo pecado fere o coração de Deus. Você não deve dizer: isso é um pecadinho, então eu posso pecar isso daí porque é uma ofensa pequena, Deus não tem problema. O Padre Pio dizia em lágrimas: só um pecadinho? Como é que você acha só um pecadinho? Você dá um tapa na cara da sua mãe? O pecado mortal é matar.
crucificar de novo Jesus. Você talvez não mataria sua mãe, mas porque você não vai matar, você dá um tapa no rosto dela, porque não é matar? Então isso é o mesmo com Deus. Você não pode considerar nenhum pecado uma coisa sem importância. Odiar o pecado, isso é amar a Deus. Se você ama alguém, você abomina ferir essa pessoa, entristecer essa pessoa. Quanto mais amável é a pessoa, mais terrível é você machucar o coração dela. Por isso, o pecado deve ser odiado por nós. Mas nem por isso se deve dizer essa frase. Ah, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Sim, todo pecado deve ser rejeitado por nós, mas existe sim pecados maiores e menores. Vai dizer que os pecados de Hitler, por exemplo, foram os mesmos pecados de Madre Teresa de Calcutá no dia do julgamento final? Não, existe diferença sim. Às vezes usam um trecho de São João da Cruz porque ele diz assim: olha, se um pássaro está preso por um fio, por uma linha bem fininha, uma teia de aranha que seja, algo bem fino, e por isso não consegue voar. Ou então a patinha dele está presa não por um fiozinho, mas por uma corrente mais grossa. Qual é a diferença no sentido dele não voar? Nenhuma, porque ele não consegue voar amarrado pela linha e não consegue voar amarrado pela corrente. Então, nesse sentido, São João da Cruz quer dizer o quê? Que na sua vida espiritual, se você não for livre, não somente do pecado, São João da Cruz está falando dos apegos terrenos, das prisões emocionais, das prisões afetivas, de você estar aprisionado a vícios, a pessoas, a coisas, apegos que te aprisionam a essa terra, você não vai alçar voo. Seja um apego pequeno ou um apego grande. Deus quer te dar liberdade de espírito, um coração livre. Mas nem por causa dessa comparação de São João da Cruz você vai trazer para o lado do pecado que pecado é tudo igual. Não é tudo igual, e assim está no Catecismo da Igreja Católica. Eu não vou ler todo o trecho, mas a partir do número 1852, o Catecismo começa a falar dos tipos de pecado, diferenças de pecado. 1852. Entra mais específico ainda no 1854. O catecismo começa a mostrar diferença entre pecado venial, entre pecado mortal, pecados que ofendem diretamente a Deus, que ofendem ao próximo, tipos de pecado. Então, o catecismo vai mostrar que existe sim uma grande diferença. Então, no pecar há diferença. Eu posso entristecer minha mãe com a brincadeira de mau gosto, mas eu posso cometer um crime contra minha mãe, Deus o livre, torturá-la, matá-la, cortar sua cabeça. Estou sendo bem dramático para você ver que existe diferença. Eu posso entristecer uma pessoa e eu posso praticar um crime contra uma pessoa. Eu posso entristecer o coração de Deus e eu posso terrivelmente cair na desgraça. E Jesus, inclusive, fala de um pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que não existe perdão para esse pecado, nem aqui e nem na outra vida, porque tem pecados que já aqui a pessoa é totalmente purificada. Tem pecados que Jesus fala que a pessoa é purificada só na outra vida. Mas tem pecados que nem aqui nem na outra vida, porque na outra vida existe o purgatório. Nem todos morrem totalmente purificados, com o coração totalmente limpo. Quem morre assim vai direto para o céu. Quem morre logo depois que é batizado, pela graça de Deus, está totalmente limpo, vai direto para o céu. Agora, nem todos morrem nessa situação. Então, a maioria de nós ainda precisa ter um coração purificado. Por exemplo, se uma pessoa não odeia a Deus, não odeia ao próximo, praticou a caridade, rezava, fazia muita coisa boa, mas essa pessoa não se esforçou para perdoar de todo o coração aqueles que o ofenderam e morreu com mágoas no coração, sem trabalhar essa mágoa, sem entregar isso a Deus, sem rezar para vencer esse defeito. Essa pessoa não vai para o inferno, porque a pessoa viveu uma vida de amor a Deus e quer amar a Deus, mas ela ainda não se esforçou o suficiente para limpar o seu coração desses resquícios de ressentimento. Ela não pode entrar no céu com ressentimento. No céu não existe desamor. No céu só entra, está lá em Hebreus 13, quem está santo. Então precisa passar pelo purgatório. Então sim,
existe essa diferença. E você pode anotar 3 tipos de pecados: pecados mortais, pecados veniais e imperfeições. Imperfeições. Então, não procure se justificar. Os padres reclamam muito disso na confissão. Pessoas que vão se confessar e na confissão, olha que bonito, é o único tribunal que existe no mundo que você vai lá, você é o réu, você declara que você é culpado e o veredito que o juiz dá é: você está absolvido, você é inocente, você entra culpado, mas ali alguém pagou no seu lugar pelo sangue de Jesus, você sai declarado inocente. Como na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu pago o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Louvou a si mesmo e não a Deus. E o publicano batia no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nem mereço olhar para o teu altar. E Jesus diz: esse saiu perdoado por Deus, o outro não. Santo Agostinho diz uma palavra que é muito forte: quem se acusa, Deus justifica, Deus torna justo, Deus perdoa os pecados. Quem se justifica, Deus acusa. Então você chega no confessionário e vai dizer para o padre: padre, olha, eu perdi a paciência, xinguei, ofendi meu esposo, mas porque ele fez isso, você vai falar quase mais os pecados do seu esposo do que o seu. Você vai falar lá a justificativa para os seus pecados, né? Ali você não está se confessando. Na confissão é para dizer: olha, a situação foi difícil, mas eu escolhi não ter paciência, eu não lutei o suficiente para ser virtuoso, eu não fui bondoso, eu não fui generoso, eu fui egoísta, eu fui preguiçoso, eu fiz isso, isso, isso e isso. Reconhecer que eu pequei, bater no peito como a gente faz na missa, por minha culpa, minha tão grande culpa. Quem se acusa, Deus perdoa, Deus limpa, Deus justifica no sangue do seu Filho. Agora, quem se justifica: não, Senhor, não foi bem culpa minha, não, e isso, aquilo, aí você vai ter que pagar. Santa Teresinha, não que a gente não tenha que reparar o erro, mas quando a gente se acusa e se humilha, Deus diminui bastante a nossa pena. Santa Teresinha dizia que o que ela fazia quando criança com o pai terreno dela, ela fazia como adulta com o seu pai do céu. Como assim, irmão Luiz Maria? Por exemplo, ela chegava e num dia que ela tinha aprontado alguma coisa, brigou com a irmãzinha, rasgou a boneca, não sei, alguma coisa que ela aprontou, aí ela ficava arrependida e ela já sabia que o papai, quando chegasse, a mamãe ou então as irmãzinhas iam contar para o papai o que ela aprontou. Sabe o que ela fazia? Quando o papai chegava, ela mesma já corria, abraçava as pernas do papai dela e dizia: papai, eu fiz isso, eu bati na minha irmãzinha, eu rasguei a boneca, eu fiz não sei o quê. E o pai, constrangido com aquela inocência da criança, né, a simplicidade e a verdade, a sinceridade da criança, ele abraçava ela e dizia: tá bom, Terezinha, tá bom, não faça mais isso, viu? Não faça mais isso. E se fosse o contrário, se ela ficasse acuada num lugar, se escondendo, e alguém dissesse: Terezinha fez isso, Terezinha vai ficar de castigo, nunca mais vai brincar com a boneca, vai ficar 1 mês sem brincar, isso, aquilo, né? Então ela dizia que quando você faz isso com seu pai terreno, ele fica constrangido pelo amor, pela sua sinceridade. Imagina com o Pai do Céu. Ela dizia que fazia isso logo com o Pai do Céu. Ela confessava logo com o sacerdote os seus pecados e ela sabia que a sinceridade dela seria recompensada por Deus. Deus se alegra quando você confia na bondade dele, no perdão dele. Agora, fazer como Adão e Eva, que pecaram e se isolaram de Deus, fugiram, se esconderam. Deus não mudou. Deus continuava sendo um pai de amor. Adão e Eva que pecaram e ficaram com a consciência manchada, olhando para Deus como um Deus rigoroso, como um juiz castrador, proibidor, e Deus não é bom. Não, isso é mentira de Satanás. Nós devemos confiar no amor e na misericórdia do bom Deus. Então,
O problema é que quando a gente peca, muitas vezes, como eu disse, a nossa tendência é de falar dos pecados dos outros, de fugir do nosso pecado e dizer, eu fiz, mas fulano fez muito mais. Eu fiz, mas tem gente que faz pior que eu. Eu fiz, mas foi culpa dele, culpa dela, não é? Esse mal que existe dentro de nós é o acusador. Você sabe o que significa Satã? Significa acusador, adversário, inimigo e acusador. O inimigo de Deus estava disfarçado na figura de uma serpente, lá no Gênesis. E ele, que era o acusador, fez Eva cair e Eva fez Adão cair. Então o inimigo conseguiu enganar. Quando eles perceberam que estavam em pecado, fugiram de Deus e Deus disse a eles: quem revelou a vocês que vocês estão nus? Acaso vocês comeram do fruto que era proibido de comer? E Adão diz assim: foi Eva que o Senhor me deu como esposa, foi ela que o Senhor me deu por mulher. No fundo, a culpa é de Deus. No fundo, a culpa é dela e de Deus, não minha. Olha o que Adão fez. Olha o que o pecado faz com a gente. Quer prejudicar ela e quer jogar a culpa para Deus. E quando pergunta para Eva, o que fizeste? E Eva diz, não fui eu não, foi a serpente que me enganou, por isso que eu comi. Olha o dedo apontando. Essa tendência nossa é terrível. Jesus diz, a gente olha um cisquinho que tem no olho do irmão e não vê que no nosso tem uma trave enorme. Hipocrisia. Viver fugindo dos seus pecados, dos seus defeitos, acusando e apontando para os outros. A gente costuma dizer que quando você aponta para o outro, 3 dedos apontam para você. E se você tiver o dedo tortinho como o meu, são 4. Ó, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te acusa quando você acusa os outros. Deus te justifica quando você acusa a si mesmo. Sempre que você apontar o dedo para os outros, lembre que tem pelo menos 3 dedos apontando para você. Muito cuidado. Jesus diz, um pai, uma mãe, um superior, por exemplo, aqui no convento, no mosteiro, um superior precisa corrigir os seus discípulos. Mas Jesus diz, primeiro você tire, faça um exame de consciência, o cisco que está no seu olho, a trave que está no seu olho, para ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. E às vezes que a gente nem tem a missão de corrigir nosso irmão, nem tem a responsabilidade sobre ele, a gente julga todo mundo, a gente coloca um rótulo para todo mundo, mas a gente não sabe acusar nós mesmos. Sempre, todo mundo é culpado. Uma vez um amigo meu, que estava em pecado mortal e não estava querendo sair do pecado, ele ligou para mim e começou a falar mal da comunidade que ele fazia parte, lá no Rio de Janeiro. Ele disse, o padre é assim, fulano é assim, o coordenador é assim. E eu falei, meu querido irmão, será que você não percebe que você está apontando para todo mundo? Será que não é você que está mal com você mesmo? Eu sabia que ele estava no pecado. Ele não sabia que eu já estava sabendo. Eu disse, e você, a sua alma, como está? E ele começou a gaguejar e ali, eu comecei a fazer ele perceber que ele estava num caminho perigoso, para ele se arrepender, para ele lutar contra o pecado. Não é a história que cabe aqui para hoje, mas eu vou contar para você resumidamente. No dia seguinte aconteceu aquele tsunami no Japão. Ele ficou muito assustado porque eu falei para ele que ele tinha que se preocupar com a salvação dele, se ele estava preparado. E ele, no dia seguinte, ele disse para a minha irmã, nossa, aquilo é o fim dos tempos, aquilo que está acontecendo, ele é assustado. E ela disse assim, você não tem que se preocupar tanto com o fim dos tempos, quanto com o seu fim. Se fosse hoje que você fosse prestar conta, você está preparado? Se você morrer amanhã, você está preparado? E graças a Deus ele ouviu o meu conselho antes, o conselho da minha irmã 2 dias depois, e no dia seguinte ele morreu. Ele teve um problema do coração e morreu. Mas graças a Deus ele ouviu o conselho, ele se confessou, ele voltou para a comunhão eucarística, recebeu o corpo e o sangue do Senhor. E só então ele partiu. Deus preparou a alma dele. Então será que eu e você estamos preparados para partir? Quando a gente está acusando muito as pessoas, tem alguma coisa errada dentro de nós. A nossa consciência não está em paz, não está tranquila. E nada troca
uma consciência tranquila. E é no sacramento da confissão bem feita que os seus pecados são perdoados e você pode dormir em paz com a sua cabeça no travesseiro, porque Deus te perdoou. Se você foi humilde e sincero, se humilhou diante do Senhor através do sacerdote, o padre diz: eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o padre, é Jesus que disse isso através da boca do padre. Quando o padre diz, isto é o meu corpo, ele não está falando do corpo do padre fulano. É Jesus que está dizendo, isto é o meu corpo, e o pão se torna o corpo do Senhor, o vinho se torna o sangue do Senhor. Assim, quando ele te absolve na confissão, está lá em João 21, Jesus deu essa autoridade ao sacerdote. Jesus deu esse poder. Eu te absolvo, é Jesus através do Padre. E você tem essa paz. Como esse meu amigo, você pode dizer como Simeão, agora, Senhor, o Senhor pode deixar o vosso servo ir em paz, porque o Senhor cumpriu a vossa promessa, a minha redenção. Se eu morrer hoje, eu estou preparado. Por isso, feliz aquele fiel que vive constantemente se confessando, como Nossa Senhora pede em Medjugorje, pelo menos todo mês. A igreja diz que o mínimo para você se confessar é ao menos uma vez por ano no período da Páscoa. O mínimo. Se alguém passa de um ano sem se confessar, não pode receber o corpo do Senhor. Tem muito católico que tem anos sem confessar e comunga. Não pode, você está em pecado mortal, porque você desobedeceu no mínimo, tomar banho. Imagina ficar sem tomar banho um ano. Imagina pessoas que estão há 10 anos, 20, 30 anos, estão em pecado mortal, sujas. Cada comunhão que você recebe é sacrílega. Pior ainda, a desgraça na sua alma. Então, Deus o livre. Tomar banho só uma vez por mês? Será que a alma é menos importante que o corpo? Não. Pelo menos uma vez por mês, Nossa Senhora pede que nós nos confessemos. Pelo menos. E a igreja também, no catecismo, recomenda isso. Né? Não é obrigatório, obrigatório é uma vez por ano. Mas nesse mundo de hoje, Nossa Senhora diz, é quase impossível você manter a sua alma pura se você não se limpar com frequência no sangue de Jesus, através da Santa Confissão. Então, isso que fala o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu ver aqui, no número 1861, diz assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a expulsão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Se não houver arrependimento, a pessoa morrer em pecado mortal sem se arrepender, ela vai para o inferno. Por isso precisamos rezar pelos nossos, pela nossa família. Nossa oração salva os nossos familiares. Nem que seja na última hora, mas a gente quer que eles se convertam antes. Então aqui vai falar do pecado venial, né? Aqui fala também, o pecado venial não é como o mortal, que mata a caridade. 1863, o pecado venial enfraquece a caridade. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. E dispõe o pecado venial deliberado, que fica sem arrependimento, dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Então tem um santo que diz assim, você pode morrer por uma pedra grande que cai lá do alto na sua cabeça. Sim, mas você também pode morrer se um caminhão despejar uma tonelada de areia sobre você. Porque são muitas pedrinhas pequenas. Quer dizer, muitos pecados veniais também podem te matar, porque vão te levar ao pecado mortal. Então tem que odiar todo o pecado, todo o vício, claro. E isso eu li a página 1861 e 1863. Mas a nota também tem essa passagem mais forte ainda, 1035. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. É para sempre o inferno. As almas daqueles que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus.
o único a quem o homem pode ter a vida e a felicidade e para as quais foi criado e as aspira. Então, Deus o livre. Morrer na desgraça, morrer em pecado mortal. Agora que Jesus já trouxe a reparação do pecado de Adão e Eva, todo ser humano pode receber a graça novamente. Mas se alguém morre rejeitando essa graça, preferindo o vício e o pecado mortal, essa pessoa escolheu. Não foi Deus que escolheu mandar ninguém para o inferno. Foi a pessoa que teve todas as chances e recusou. Recusou o perdão de Deus, recusou o arrependimento, recusou o esforço da vida nova, recusou a caridade, o perdão, a misericórdia. E se você não tiver misericórdia, do jeito que você tratar o outro, você será tratado. Jesus diz em Mateus 25, tive fome e não me deste comer, tive sede, estava nu, enfermo e não me visitaste. Quando, Senhor? Quando rejeitaste cada irmão que sofre, foi a mim, né? E quando você cuidou de cada um, foi a mim. Então somos nós que escolhemos a salvação ou a perdição. Pedir perdão ou não se arrepender. Nós é que escolhemos. Mas afinal de contas, irmão Luiz Maria, qual é a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial? Aqui no Catecismo vai trazer também a explicação. Por exemplo, o pecado mortal, 1855, ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. E ele vai mostrar que o pecado mortal exige três pontos para que seja pecado mortal. Aqui no nosso livro você vai ver muitos textos profundos sobre isso. Provérbios 14. Todo caminho pode parecer reto a alguém, mas afinal o caminho leva à morte. São Tomás de Aquino define o pecado como um ato pelo qual nos afastamos de Deus, o nosso fim último, nos apegando livre e desordenadamente a algum bem criado. Quer dizer, preferimos uma coisa aqui da terra, um prazer, alguma coisa nossa, do que Deus, do que a vontade de Deus. O pecado sempre é a rejeição, é um ato de rejeição, de injúria contra Deus. Pelo pecado, o homem despreza a sabedoria do Altíssimo e faz a sua vontade egoísta. São João Paulo II confirma a doutrina da Igreja dizendo: com toda a tradição da Igreja chamamos de pecado mortal este ato pelo qual o homem, em liberdade e advertência, rejeita a Deus e a sua lei. Então, o pecado mortal, deixa eu resumir para você, para que seja pecado mortal é necessário 3 pontos. Coloca a mão na sua cabeça agora e escreve aqui no chat isso também. Pleno conhecimento, coloca agora a mão no seu coração, pleno consentimento, pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. Pleno conhecimento, eu sei que isso é errado, eu sei que isso é matéria grave, eu sei que isso pode me levar ao inferno, eu sei que isso é pecado. Pleno conhecimento, pleno consentimento, não é alguém com a arma na minha cabeça. Se for alguém com a arma na sua cabeça, você até pode ter culpa, mas é menor, porque não foi totalmente livre a sua decisão. Não foi um ato deliberado, totalmente livre, né? Pleno consentimento. Eu quero fazer, eu escolho isso da minha vontade. Eu escolho esse pecado. E matéria grave. O que é matéria grave, irmão Luiz Maria? Estar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando Jesus diz não matar, não roubar, não cometer adultério, não jurar falso, né? Então, claro, existe, para que seja pecado mortal, tem que ser matéria grave. Quando por exemplo, pecados na área da sexualidade, sempre confesse. Sempre existe risco de ser pecado mortal. Eu não sei se foi pleno consentimento, eu olhei e senti uma tentação, mas eu olhei de novo, sempre se confessa, porque existe o risco de ser pecado mortal. Sempre na área da sexualidade, claro, a gente não deve ter escrúpulo, exagero, mas deve ter a prudência. Os santos ensinam, Santo Afonso de Ligório, os santos ensinam na matéria de castidade, sempre confesse. E eles dizem que, às vezes, confessar até mesmo uma tentação que eu não tive certeza se eu pequei, mas até isso ajuda você a crescer.
Ah, irmão, não pode ser escrupuloso, exagerado, mas eu não estou dizendo o que eu digo, o que os santos dizem. Eles dizem que na matéria da castidade sempre é matéria grave. Agora, se foi pleno consentimento, se eu olhei com vontade mesmo ou não, se eu fiquei pensando naquilo, lembrando aquelas cenas imorais e eu alimentei ou não, sempre se confesse, porque sempre você vai ter seguro, ter escolhido o perdão dos seus pecados, né? Então, se for matéria grave, por exemplo, não matar. É matéria grave, por exemplo, não furtar, não roubar. Mas claro que existe diferença do pecado se você roubou uma folha de ofício do seu patrão para poder imprimir uma coisa para ele, mas tirou das coisas dele sem permissão dele. Ou se você roubou uma pessoa, uma família, uma casa, a mão armada. Claro que existe diferença. Não é pecado mortal se a matéria não é grave. Se a matéria é grave, a gente tem consciência quando a matéria é grave. Fere os 10 mandamentos de maneira grave, a gente sabe. Então, por exemplo, uma mentira sempre é pecado, mas uma mentira que denigre alguém, que ofende a reputação da pessoa, que faz a pessoa ficar presa anos por causa daquela mentira que eu contei, isso é gravíssimo, me leva ao inferno, é matéria grave, e se eu faço isso com pleno conhecimento e com pleno consentimento da vontade, eu vou para o inferno. Se eu não me arrepender e fazer reparação do meu pecado, eu vou para o inferno. Então, para você saber se é pecado mortal, você tem que conhecer os 10 mandamentos. Se ofere de maneira grave os 10 mandamentos, e a gente tem consciência disso, existe uma clareza. Se eu sei que isso é errado, e se eu livremente digo, eu quero, então você está no caminho da perdição. Se confesse, filho, se confessa, filha, você rejeitou a Deus livremente, você preferiu sua vontade e disse para Deus, sai daqui, porque eu quero cometer esse pecado. Se você conhece alguém que está no pecado mortal, você que ama Jesus, você vai rezar todos os dias por essas pessoas que você ama. E Jesus diz no seu evangelho que você vai conseguir o milagre de trazer a sua família para Deus. São Paulo diz, São João diz e o próprio Jesus nos ensina isso. Então, todas as meditações do nosso livro são muito profundas. No próximo encontro eu vou falar para você sobre os graus da alma, os avanços espirituais da alma. Santa Teresa compara a nossa alma com um grande castelo interior, um castelo feito de cristal, com várias moradas, e você vai avançando para o interior desse castelo. E dentro do castelo tem o sol, que é a sua majestade, o rei, que faz resplandecer nesse castelo de cristal a beleza, o brilho. Mas quando o castelo está sujo, cheio de lama, cheio de coisa, não brilha totalmente. Mas o pecado mortal, ela diz, Deus está dentro da alma, mas um piche, é como uma lâmpada, que um piche preto, uma lama suja, cobriu essa luz e o castelo todo está nas trevas. O pecado mortal é isso. A pessoa ela está no engano de Satanás. Todo o castelo interior está nas trevas. No próximo encontro, nós vamos meditar um pouco mais sobre esse castelo interior e sobre esse avanço na vida espiritual. E na página 104 temos o nosso propósito. É necessário sempre examinar a própria consciência para manter-se na graça de Deus e assim possuir um real conhecimento do estado em que se encontra a alma. Hoje, faça um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos da lei de Deus e veja se você não cometeu nenhum pecado contra um dos mandamentos. Se você perceber que há algum pecado mortal na sua alma, procure um sacerdote e, quanto antes, faça uma boa confissão. Então, aqui na descrição do vídeo, tem um vídeo que nós fizemos já há algum tempo atrás, com um bom exame de consciência. Faça. Não é obrigatório você fazer para a consagração da forma que nós estamos falando, mas é obrigatório você estar em estado de graça. É obrigatório você se arrepender dos seus pecados mortais. Senão, não existe confissão. Ou, senão, não existe consagração. No decorrer desse caminho, nós vamos meditar ainda sobre alguns outros tipos de pecado que podem nos impedir de consagrar se a gente não quiser rejeitar. Só pode se consagrar, renovar o seu batismo, quem escolheu rejeitar o pecado mortal. Eu também deixo uma dica para você de ler
Por exemplo, em alguma ocasião, Santa Teresa d'Ávila, ela teve a visão dela no inferno se ela não se arrependesse. E ela nunca cometeu um pecado mortal, mas os pecados veniais dela estavam levando ela para o inferno. E também tem o testemunho de uma mulher chamada Glória Polo. Se você quiser, pode te ajudar muito no seu exame de consciência. E também o testemunho de uma mulher chamada Kátia, mas o I está como J, Kátia, que ela viu o inferno. Uma atriz, se eu não me engano, alemã, que ela viu o seu lugar no inferno. Ela vivia uma vida promíscua, uma vida no pecado da carne, e ela teve um arrependimento, ela teve a visão do inferno, e ela hoje é uma religiosa, hoje ela vive só para Deus, e como ela viu o amor de Deus e a sujeira dela nessa experiência que ela teve. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua alma e faça aqui na descrição do vídeo o seu exame de consciência. Vamos agora fazer as nossas orações, pedindo a Nossa Senhora e o Espírito Santo que nos prepare e nos ilumine a alma para a nossa consagração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor.
Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa,
rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.